capítulo de número 2, a partir do verso de número 19. Mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura e acompanhe a leitura e a exposição na sua Bíblia. Está escrito assim na palavra do Senhor: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta mais animado também ao receber notícia de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é o quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, nós te damos graças pela tua bendita palavra, Senhor. Nós te damos graças porque temos acesso a ela. Te damos graça porque podemos, cada um aqui nesse salão, ter um exemplar dela. Te damos graças porque isso é um privilégio que nem todos do mundo gozam, e nós temos esse bendito privilégio de poder olhar para a tua palavra, lê-la. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Pedimos que eu, ao expor a palavra, seja fiel a ela. Peço também que o Espírito Santo comunique as verdades eternas que estão nela ao nosso coração, e grave em nosso coração, marque o nosso coração, e sejam verdades para a nossa vida cotidiana. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Meus queridos, as crianças, eu gostaria que fizessem um desenho aqui. O desenho seria uma pessoa imitando a outra. Eu quero que façam um desenho de uma pessoa imitando a outra. É bem tranquilo de fazer. Façam 2 desenhos iguais. Meus irmãos, há uma frase de um pensador chinês, Confúcio, que ele diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Vocês já devem ter ouvido, pois é algo muito postado nas redes sociais. É atribuído a ele, provavelmente não tenha sido ele que escreveu, mas muitos dizem que é um provérbio de autoria dele. Mas aqui há uma verdade. De fato, a palavra, quando ela é utilizada, ela convence, ela tem um poder de persuadir. Mas quando ela é acompanhada do exemplo vivo, isso torna-se mais eficaz. Ela faz com que aquele que vê o exemplo seja de maneira mais eficazmente convencido. E isso é muito visível na criação dos filhos. Quando os pais dizem: não pode mentir, mentir errado. Mas quando alguém toca a campainha, dizem aos seus filhos: dizem que eu não estou. Diz a eles que eu não estou, não atende a campainha, não estou aqui não. Tá? Fala para passar outro dia que eu não estou. Perceba que há uma incoerência, a palavra e o exemplo. Há uma desassociação entre aquilo que é ensinado e aquilo que é vivido.
A palavra, ela convence, de fato, e trazendo para nosso entendimento bíblico, a palavra ela tem poder de convencer, porque é o Espírito que convence por meio da palavra. Mas quando alguém encarna essa palavra, e ela dá testemunho vivo daquilo que está escrito, as pessoas tendem a acompanhar com outros olhos. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ao longo da carta, nós vimos já que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, ele ora pelos filipenses. Ele está contente porque os filipenses, por meio de Epafrodito, enviou uma oferta a ele que estava na prisão. Paulo estava em uma prisão romana, como nós já vimos. Ele ora aos filipenses, ele expõe a sua situação de prisão, ele fala sobre o avanço do evangelho, mesmo em suas algemas. Ele prega sobre unidade na vida cristã. Ele exorta os crentes a serem servos e humildes, e viverem de forma digna do evangelho, e para isso ele coloca o exemplo máximo de um servo, Jesus Cristo. Nós vimos isso no capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E ele expõe ali a cristologia maciça, ali a teologia. Mas os filipenses, muitos deles não viram Jesus. É teologia, ele está falando sobre Jesus. Ele se humilhou, mas o Pai o exaltou, e ele hoje está sentado num trono. Ele tem um nome acima de todo nome, e diante dele todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. É teologia. Paulo, ele continua falando depois sobre o desenvolvimento da salvação. Como nós vimos na última exposição, a partir do verso de número 12, ele fala sobre viver do modo digno do evangelho. Ele fala que o desenvolvimento da salvação é a nossa santificação, é a evidência visível de alguém que é salvo, é alguém que é santo. Logo, há uma incoerência entre a pessoa falar que é salvo, mas não busca a santificação. E aqui Paulo, ele, no verso 19 até o 30, ele vai mostrar outro exemplo. Ele vai falar: vivam de forma digna, sejam santos, sejam humildes. Olhe para Cristo Jesus. Aí depois ele fala: olhe para mim, eu estou a ponto de ser derramado. Olha só o verso de número 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo está falando: eu estou disposto a me sacrificar para que vocês continuem propagando o evangelho. Ele se utiliza como exemplo de alguém que é um servo, fiel, humilde, alguém que não reclama, como ele orienta para os filipenses. E agora ele vai falar: bom, eu expliquei, eu apresentei a teologia, eu falei sobre mim, agora eu vou colocar dois exemplos que vocês conhecem muito bem: Timóteo e Epafrodito, dois homens que vocês sabem quem são. E aqui ele vai mostrar o que ele pretende fazer, o que ele pretende enviar, e também as próximas direções dos planos do apóstolo Paulo. Veja só, verso de número 19, o que está escrito. Eita, tá aqui. Ele diz assim, verso de número 19: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Ele está falando: eu vou mandar meu filho Timóteo. Vocês sabem quem é Timóteo. Timóteo é alguém que ama o Senhor, é alguém que está sempre disposto a servir o Senhor e entende o papel da igreja. E aqui, meus irmãos, há uma lição valiosíssima para nós quando Paulo fala sobre enviar Timóteo. A lição é: importe-se sinceramente com os outros e busque ter um caráter aprovado. É isso que qualifica Timóteo. Veja só os próximos versos. Paulo escreve: porque não tenho ninguém como esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo, ele se preocupa com vocês, ele os ama, ele conhece vocês, ele é disposto a servir vocês, ele é alguém que conhece os dilemas do evangelho, o peso do evangelho. Paulo no capítulo 1, nos 3 primeiros versos, nós vemos que ele está junto com Timóteo. Ele diz que ele é escravo de Cristo junto com Timóteo.
Dessa forma, Timóteo sabe o que é o Evangelho e sabe o que é a igreja. Ele dá valor à igreja, ele ama a igreja, ele tem um amor sincero pela igreja. Ele era um servo compassivo, alguém disposto a se compadecer das fragilidades e das necessidades da igreja. Nós devemos imitar os imitadores. Como eu disse, a palavra ela convence, mas o espírito, o exemplo arrasta. E dessa forma nós podemos analisar Timóteo e Epafrodito como exemplos a serem imitados. Veja só, todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Ele está falando assim, Timóteo, ele busca os interesses de Cristo Jesus. Ele não procura se servir, ele não procura o seu interesse, antes ele se preocupa com a igreja do Senhor. Ele é alguém abnegado, alguém voluntário, alguém sempre disposto a ser um servo humilde e fiel. Mas há outra característica de Timóteo, como o apóstolo Paulo coloca, verso de número 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Ele está falando assim, eu vou mandar Timóteo, vocês sabem quem são, vocês sabem que o caráter dele foi forjado, por meio de quê? De dificuldades. O nosso caráter cristão, meus irmãos, ele é forjado, ele é provado, por meio do fogo, das tentações, das privações, das provações. É por meio dessas dificuldades, que o nosso caráter é moldado, como a de Cristo Jesus. É na medida que você sofre, e diante de situações difíceis, você tem que demonstrar um testemunho de Cristo diante dos outros, é que o seu caráter está sendo provado. Ele está falando assim, Timóteo vocês conhecem bem, porque ele passou por dificuldades e o seu caráter é provado. Vocês sabem quem são, vocês conviveram com Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, mas vocês conhecem como ele ama Cristo e como ama a igreja de Cristo. Ele diz assim, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Que bonita imagem, né? Você já viu quando você era criancinha e o seu pai talvez estivesse fazendo uma obra de carpintaria ali, martelando algo em uma madeira, e você queria ajudá-lo, e você ficava ali do lado, né? E você talvez pegasse o seu brinquedinho e ficava batendo na madeira, como se estivesse ajudando. Perceba que o filho imita o pai. Paulo está falando isso, ele estava comigo, aprendendo junto comigo, me imitando, porque eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. E ele continua, portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Ele está falando assim, eu vou enviar Timóteo, mas não agora, porque eu preciso ver como vai ficar a minha situação aqui, se eu vou ser solto, se eu vou continuar preso, eu preciso que ele continue comigo. E ele conclui, verso 24, mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Ele tem esperança de que em algum momento ele será liberto, mas até então ele ficará com Timóteo o auxiliará. Mas perceba, ele está querendo enviar Timóteo, ele está querendo levar um exemplo de alguém que é servo, alguém que ama a igreja, alguém que se importa sinceramente com os outros, alguém que tem um caráter aprovado. E é isso que deve ser nosso primeiro alvo. Ao imitarmos os imitadores, devemos ter isso como alvo. Importe-se sinceramente com os outros e busque ter um caráter provado. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter um caráter provado para que as pessoas deem crédito àquilo que pregamos. Caso contrário, as pessoas, quando virem que você diz ser um cristão, mas você não é alguém que se importa sinceramente com os outros, e você não tem um caráter cristão, elas não darão crédito à sua pregação. Nós precisamos imitar os imitadores, mas também precisamos aprender outra característica com os imitadores. Seja verdadeiramente um irmão, cooperador, companheiro de lutas e servo de Cristo Jesus. Perceba que Paulo falou de Timóteo e descreveu Timóteo como alguém que tinha um interesse sincero pelos outros. Ele era alguém que tinha um caráter provado, mas agora ele vai virar os seus olhos para alguém que ele vai enviar agora. Timóteo ainda não, mas eu vou enviar alguém que já pode estar aí amanhã, Epafrodito. E ele vai tratar sobre as características de Epafrodito. Olha só, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão,
Como eu disse, Epafrodito foi aquele que levou a oferta dos filipenses até o apóstolo Paulo. E o que acontece nesse trajeto? Paulo vai descrever aqui, ele ficou doente, ele quase morreu. Paulo vai falar isso. Mas perceba nessa palavra, meu irmão. Todos nós, cristãos, temos o mesmo Pai. Uma vez que cremos em Cristo Jesus, fomos adotados pelo Pai. Nisso somos família de Deus, filhos do mesmo Pai. Mas o apóstolo Paulo, ele não está querendo trazer essa conotação. É fato que Epafrodito era irmão de Paulo na fé. Mas perceba, Paulo era um líder do cristianismo, era um apóstolo, mas ele não faz uma distinção entre eles. Eu sou superior a Epafrodito. Não, ele é meu irmão. Ele vive comigo os mesmos desafios. Ele é alguém que está nas trincheiras do Evangelho ao meu lado. Ele é meu irmão. Eu tive dificuldades ao lado dele. É alguém que está comigo nas minhas provações. Ele é meu irmão. E meus irmãos, nós precisamos ser verdadeiramente irmãos uns dos outros. Por que digo isso? Porque, embora tenha uma conotação teológica belíssima, sermos irmãos uns dos outros, muitas vezes nós não nos comportamos assim. Muitas vezes nós tratamos um ao outro como um primo distante, como alguém que nem pertence à família. Mas veja só, quando você trata o outro como um irmão, entende essa verdade teológica, mas também percebe que o outro está no mesmo barco que você, indo para o mesmo alvo, o mesmo destino que você, alguém que enfrenta dilemas semelhantes ao seu ao longo da rotina, ao longo da semana, você o enxerga de maneira diferente. Nós devemos olhar uns para os outros como irmãos, não como primos distantes, não como conhecidos, não como aquela pessoa que eu encontro aos domingos, não como irmãos verdadeiros, pessoas que amam uns aos outros, pessoas que estão disponíveis a servir uns aos outros, que se empenham em ter o bem-estar um dos outros, pessoas que amam verdadeiramente como Cristo nos amou. Mas ele continua dizendo assim, Epafrodito, ele é meu irmão, mas ele também é um cooperador e companheiro de lutas. Ele coopera na propagação do Evangelho. Eu não sou superior a ele só porque eu sou apóstolo. Paulo poderia falar, não poderia? Eu sou apóstolo. Ele é um cooperador. Não, é um cooperador junto comigo. Ele está nas trincheiras do Evangelho comigo. Ele está na guerra junto comigo. Ele é um companheiro de lutas. Paulo está falando, ele está aqui, diante do combate junto comigo. Eu estou cerrando fileiras ao lado dele. Nós estamos na linha de frente do Evangelho, na propagação do Evangelho em Roma. Mas ele continua dizendo também que ele era alguém que era um mensageiro e auxiliar das necessidades dele. Veja bem, um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas e agora um mensageiro, porque ele traz mensagens da parte dos filipenses até Paulo que está preso. E Paulo fica feliz em saber como estava a situação da igreja de Filipos. Mas também ele é um auxiliar das necessidades. E a palavra auxiliar aqui é um servo. Ele é um servo nas necessidades de Paulo. Ele vem para servir o apóstolo. Ele abandona a cidade de Filipos, vai até Roma, entra naquela prisão romana, deixa aquela quantia de dinheiro para Paulo sustentar, leva também informações da igreja de Filipos, traz boas notícias para animar o apóstolo. Ele é um mensageiro, mas também é um auxiliar. Ele foi ali para servir Paulo, ele foi ali para se doar por Paulo, em favor da igreja. Nós precisamos ser servos, meus irmãos. E aqui eu gostaria de gastar um tempo. Há um espírito em nossos dias de consumidor no meio da igreja. As pessoas vão até a igreja para ver se tem o melhor louvor, se tem o melhor ambiente, se tem uma palavra que se adequa com aquilo que ela deseja, não com aquilo que está escrito, mas com aquilo que ela deseja. As pessoas, elas entram nas igrejas hoje, elas atravessam as portas dos templos, procurando algo que possa beneficiá-la, um espírito de consumidor. Quando você vai até o McDonald's e você vê aquela lista de lanches ali, você fica escolhendo, puxa, eu vou pegar um lanche, vou pegar um refrigerante, uma batata frita. Você escolhe. Na igreja do Senhor não é assim. Esse espírito de consumismo, ele não se adequa
a um servo. O servo tem uma forma de enxergar a realidade da igreja totalmente distinta. O servo, ele entra pelas portas da igreja, ele olha e ele diz: aonde que eu posso ser útil nessa igreja? Onde eu posso servir nessa igreja? Essa igreja, eu percebo que ela está precisando de uma determinada área, de alguém que trabalhe naquilo ali. Eu estou disposto para isso, eu vim para servir. Tem pregação do evangelho, tem comunhão entre os irmãos, é isso que eu preciso. A palavra exposta, a louvor genuíno, é isso que eu preciso, é aqui que eu vou ficar. E onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou servir? Porque eu não quero vir só para a igreja para ficar só sendo um consumidor do louvor. O louvor foi bom hoje, eu gostei dessa música, está na minha playlist lá no Spotify. A pregação, eu gostei, poderia ser um pouco mais avivada, mais eloquente. Eu gostei, né? Tá bom. Muitas pessoas se comportam como consumidores e não como servos. Mas Paulo está falando que esse homem aqui era alguém disposto a servir. Ele sai do conforto, do seio da igreja, e vai até Roma para servi-lo. E diz assim o verso: ele tinha muita saudade de todos vocês. Imagine só um homem que sai, ele amava aquela igreja, mas ele quer servir a igreja. Ele fala: precisa alguém ir lá para Roma? Eu que vou. Mas ele fica com saudades, e é óbvio que ele fica com saudades. Você, quando falta um culto, você não fica com saudade dos irmãos, de rever a igreja? Eu fico, o crente fica com saudade. Ele tem saudade da comunhão dos irmãos, ele tem saudade porque ele os ama. E alguém que ama, você não ama a sua mamãe? Você não vai ver a sua mãe hoje? Provavelmente você vai, não é? Você sente saudade dela durante a semana? Aqueles que nós amamos, nós temos saudade. Isso se aplica na vida de Epafrodito. Ele tinha saudade daquela igreja. E diz mais: e ele estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Essa palavra aqui, angustiado, só aparece quando Cristo está no Getsêmani, transpirando gotas de sangue, angustiado em sua alma. Mas Epafrodito tem uma angústia semelhante, é a mesma palavra no grego. É a mesma palavra, denota que Epafrodito estava angustiado. Por quê? Eu não queria que eles ficassem preocupados, eles ficaram sabendo que eu estou doente. E o texto segue dizendo assim, Paulo vai expor o que aconteceu. De fato, adoeceu, ele ficou doente mesmo, e estava à beira da morte. Ele estava prestes a morrer, mas ele estava preocupado com os irmãos que estavam preocupados com ele. Meus queridos irmãos, isso é um sentimento que às vezes fala: puxa, mas parece exagero da parte de Epafrodito. Epafrodito está preocupado porque os outros estão preocupados com ele porque ele está doente. Não, isso denota amor, isso demonstra que ele ama a igreja, e a igreja o amava. Esse tem que ser o vínculo que nos une, é o amor. Mas Deus se compadeceu dele, sim, o livrou, ele não morreu. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Para os continuistas eu poderia questionar: mas o apóstolo Paulo, ele tinha poder de curar, por que ele não cura Epafrodito? Por quê? Porque o poder do Senhor é soberano. O apóstolo Paulo, ele tinha a capacidade de curar, mas o Senhor concedia para alguns determinados fins, para a propagação do evangelho, para chamar a atenção do público, as pessoas olharem, e aí ele trazer a pregação, e assim validar a pregação. Ou melhor, não ao contrário, não são os milagres que validam a pregação, mas a pregação que vai mostrar que os milagres provêm de Deus. Mas o que estamos vendo aqui é uma situação bastante estranha em nossos dias. Muitos dizem: venham a Cristo, você será curado, e você ficará rico, e você não sofrerá mais. Não é isso que está acontecendo com Paulo aqui. Paulo, ele estava entristecido, nós vamos ver isso no finalzinho. Ele está alegre por causa da propagação do evangelho, ele está alegre porque os crentes estão animados, firmes, a igreja tem crescido, mas ele não gostaria de estar preso, de forma alguma. E ele diz assim: Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, porque para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Obviamente Paulo não queria que Epafrodito morresse. Paulo disse nos versos anteriores que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas o desejo de continuar vivo e propagando o evangelho é algo que norteia a vida do crente. É isso que Paulo nos traz. E ele diz: eu não queria ficar mais triste. E nós podemos aprender algumas coisas com este homem.
Epafrodito era alguém que era verdadeiramente irmão, era alguém que entendia esse termo não como algo como um enfeite, né? Como geralmente nós dizemos às pessoas nas ruas, né? Eu tenho esse costume, o motorista do Uber eu chamo de irmão, mas eu sei que não é meu irmão. Meus irmãos são vocês. Nós somos irmãos, verdadeiramente irmãos. É assim que nós devemos olhar um para os outros. Irmãos, cooperadores do Evangelho, juntos na trincheira do avanço do reino de Deus, companheiro de lutas, de sofrimentos, compartilhando as suas dificuldades uns com os outros, para que oremos uns pelos outros. E por fim, servo de Cristo. Nós só somos crentes se imitamos verdadeiramente o servo. O servo, quem é o servo? É Jesus, Ele é nosso exemplo. Então, se você é um crente consumidor, eu gostaria que você deixasse essa prática, ela é completamente antibíblica. Você deve ser alguém disposto a servir ao seu próximo e amar a igreja do Senhor e a Cristo Jesus, que é o Senhor dela. E ele conclui assim: no entanto, diz assim, no finalzinho: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. A última lição que nós podemos aprender com os imitadores de Cristo e imitá-los é honrar aqueles que servem. Veja o que o texto está dizendo. Eu me apresso para enviar Epafrodito. Timóteo não, Timóteo vai ficar comigo, mas Epafrodito eu quero mandar logo, para que vocês, vendo novamente, vocês fiquem alegres e tenham menos tristezas. Por quê? Porque eu estou preso, eu sei que vocês estão tristes que eu estou preso, mas vou mandar ele aí para vocês ouvirem da boca dele o que tem acontecido aqui, para vocês verem que eu estou bem, eu poderia estar melhor, e vou estar melhor quando estiver com vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu estou bem. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Aqui há uma lição importantíssima, porque os filipenses, como nós já vimos, eles tinham dentro da sua cultura uma forte presença, a cultura romana. Então, o que a cultura romana pregava? Que aquela pessoa que ela ficava doente diante de uma missão, ela tivesse algum problema durante a missão que a foi dada, ela é alguém que fracassou, alguém que falhou. Então, o apóstolo Paulo está falando, quando ele chegar aí, o honre-o, trate-o com honra, ele não fracassou não. Mas não é muito diferente em nossos dias. Em nossos dias nós temos visto cada vez mais, quem nós honramos em nossos dias? A nossa cultura honra aqueles jogadores de futebol, nós honramos os artistas, os cantores, os atores, essas pessoas que nós honramos. Quando algum desses morre, nossa, viram até santo, até prefeito vira santo. O cara pode ser um traste a vida toda, mas quando ele morreu, nossa, tem que canonizar o miserável, né? Nós tratamos as personalidades assim, mas a cultura cristã é distinta disso. Nós honramos aquele que pouco aparece. Epafrodito não aparecia, Epafrodito não era alguém notável na igreja do Senhor, foi um mensageiro, alguém que levou uma quantia, mas quando chegar aí, honre-o. É isso que o apóstolo, com toda alegria, honre-o. Mas não honre somente ele não, mas sempre honre aqueles que são como ele, aqueles crentes que estão nos bastidores, aqueles crentes que não aparecem muito, honre-o, não idolatre-o, não é isso que Paulo está falando, não está falando para construir uma figura e idolatrar aquela figura, não, de forma alguma. E o que é honrar? É encorajar, é se alegrar com a presença, é animar aquele que está servindo. Quando você vê alguém servindo, anime essa pessoa. Fala, poxa, você está servindo bem. Nós temos os meninos aqui no louvor. Quantos jovens nós temos no louvor? E eles chegam cedo aqui, eles ensaiam durante a semana. Eu estou colocando como exemplo o louvor, mas poderia colocar qualquer outra área. Eles se empenham em nos servir. Tem a melhor timbre, ensaiam. Nós vemos eles ensaiando. Às vezes o instrumento, semana retrasada, nós fomos iniciar o louvor dos jovens.
A Belle e o Alan aqui ficaram um tempão, 1 hora ensaiando. Na hora que foram começar a tocar, o violão da Belle estourou a corda. Ela colocou o violão no canto. Falei, e agora, Belle? Ela, vamos cantar a capela, né? Cantou, os jovens tudo adorando a Deus aqui, a capela, sem instrumento. Que testemunho valioso. Nós temos que olhar para essas pessoas que estão dispostas a servir e honrá-las. Fala, puxa, continua assim, isso aí me edificou. O seu exemplo me edificou. A sua constância me edifica. O inconstante não edifica, mas o constante, aquele que sempre que está ali, diante das dificuldades, eles nos edificam de forma que eles nem imaginam. Na sua simplicidade, na sua forma de servir, de adorar o Senhor, eles nos edificam, e eles precisam ser honrados. É isso que Paulo está falando. Olhe para aqueles que são como Epafrodito, aqueles que não aparecem, mas servem, e estão dispostos a servir, e honre-os. E por fim, verso de número 30, porque por causa da obra de Cristo, Epafrodito, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Nós devemos honrar as pessoas que amam o Evangelho e estão dispostas a se entregar pelo Evangelho de Cristo. Então, recapitulando as nossas aplicações, imitando os imitadores. Como nós imitamos os imitadores? Primeiramente, importe-se sinceramente com os outros e busque ter um caráter aprovado. Em sequência, como eu imito o imitador? Seja verdadeiramente um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas e servo de Cristo. E por fim, como eu também imito os imitadores? Honrando aqueles que servem a igreja de Cristo e servem o Cristo na igreja. É assim que nós vamos caminhar, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que sejamos os imitadores do nosso Senhor. Paulo diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Epafrodito e Timóteo certamente tinham falhas, eles tinham pecados. Com toda certeza, eles eram pecadores como nós. Mas eles cresceram em graça, eles cresceram em serviço, cresceram em humildade. Nós também podemos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo exemplo destes 2 homens, irmãos nossos do passado, que serviram de exemplo para a igreja de Filipos e servem também para os nossos dias. Nos ajude, Senhor, a termos o nosso caráter aprovado, que sejamos realmente pessoas que se preocupam uns com os outros, sejamos verdadeiramente irmãos uns dos outros, companheiros do Evangelho, que sejamos, Senhor, servos fiéis do Senhor e não servos inúteis. Pedimos, Senhor, que nos ajude a olhar para aqueles que te servem e tenhamos a disposição de honrá-los devidamente, como o Senhor deseja de nós. Que sejamos uma igreja bíblica, disposta a estar diante dos mais difíceis problemas por amor ao Senhor. Que sejamos pessoas verdadeiramente fiéis ao Senhor nas trincheiras do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém.